Você sabe como pastorear uma ovelha? Você já viu algum filme, algum documentário sobre isso? Você conhece um instrumento chamado cajado? Você já ouviu falar sobre cães pastores que cuidam das ovelhas? No Salmo de número 23, nós podemos ver algum desses elementos. O rei Davi já tinha sido um pastor. Se você notar ou se lembrar, no início de sua vida, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então ele conhecia muito bem esse ofício. Vamos ler o Salmo de número 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista de meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi inicia o salmo dizendo: porque Deus é o meu pastor, de nada eu terei falta, porque Ele, a sua presença, me supre de todas as necessidades que tem. Jesus diz que Ele é o bom pastor, conhece todas as suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. Então nós podemos dizer, se Jesus Cristo é o nosso pastor, nós não precisamos sentir falta de nada, porque Ele supre as nossas necessidades com sua presença. Mas também Ele nos guia até águas tranquilas, até pastos verdejantes. Quando nós colocamos Cristo como nosso pastor, nós não somos guiados mais por nosso coração para turbulentas águas, para o mar aberto onde nós podemos nos perder, para florestas sombrias de pecados e maldades que há no nosso coração. Ao colocarmos Jesus como nosso pastor, ao termos Ele como nosso pastor, nós somos guiados a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Nós somos guiados à paz, não à turbulência deste dia a dia. E mais, mesmo que a gente ande pelo vale de sombra e de morte, nós não precisamos temer. Este tempo de pandemia é um exemplo. É um vale de sombra e de morte. Se não é um vírus tão poderoso assim, é um governo que parece que quer nos prejudicar. Não importa. Nós estamos presos dentro de casa e como cidadãos comuns não podemos fazer muita coisa para mudar isso. Mas não precisamos nos desesperar. Porque por mais que a gente passe por vales de sombras e mortes, Cristo está conosco. A tua vara e o seu cajado nos consolam. E é interessante que essa vara, cajado, ela tinha duas pontas. A primeira é como se tivesse uma meia-lua e descia, que servia para puxar a ovelha pelo pescoço, caso ela fosse cair num buraco, caso ela fosse para algum lugar que ela não iria conseguir escapar, para salvar a ovelha. Podia até doer um pouco, porque puxava pelo pescoço, puxava por uma perna, mas salvava. Cuidado de Deus. A outra ponta tinha como se fosse uma estaca afiada, que caso a ovelha tivesse empacada, não quisesse sair do lugar, ele dava uma cutucada, podia até machucar, mas a ovelha prosseguia. Quem sabe? Em direção a águas tranquilas e pastos verdejantes. Cuidado de Deus. Às vezes dói, às vezes nós não entendemos, mas Deus sempre está conosco, cuidando de nós. Ele sabe o que é melhor, sua vontade é boa, perfeita e agradável para seus filhos. O texto continua. E outra parte interessante, agora eu já queria pular para o final, é que ele diz
Sei que bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias de minha vida. Certo comentarista bíblico diz que esses dois elementos, bondade e fidelidade, seriam como dois cães pastores que acompanham as ovelhas por todo o tempo. Se chegar um lobo, se chegar um coiote, se chegar um ladrão, esses cães pastores protegem as ovelhas com a própria vida. Se temos Cristo Jesus como nosso pastor, sua bondade e sua fidelidade acompanharão nossas vidas por todos os dias. Percebe como não existe nada melhor? Que não existe pessoa, não existe Deus melhor para entregarmos a nossa vida do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós. E certamente, e logo, esse verso de número 6, nós poderemos desfrutar dele. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Certamente você quer voltar à igreja e adorar ao nome do Senhor com a comunidade. Davi fala que enquanto ele viver, ele vai ao templo adorar ao nome do Senhor. Nós não precisamos mais ir ao templo, adoramos em espírito e em verdade. Cristo habita em nosso coração. Mas fazendo uma breve referência a esse tempo de afastamento da comunhão dos santos na casa do Senhor, na igreja, logo nós voltaremos para lá. E se nós não voltarmos, nós habitaremos na casa celestial de Deus, no céu, por causa de Jesus. Jesus é o nosso pastor e ele conquistou isso naquela cruz do Calvário. Ele veio a esse mundo, viveu sem pecado, se entregou de forma voluntária, morreu numa cruz, seu sangue trouxe paz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está preparando morada para nós e logo voltará para buscar a sua igreja. Somos pecadores e falhos. Não podemos conquistar a nossa salvação por causa de nossos pecados diários, por causa da herança de Adão. Mas quando temos Cristo como nosso pastor, nossos pecados são perdoados. Ele nos guia por águas tranquilas. A sua vara, o seu cajado nos consolam. Sua bondade, sua misericórdia nos acompanham todos os dias de nossa vida. Que Jesus Cristo seja o seu pastor. Que essas bênçãos sejam para você e para a sua família. Entregue seu coração a Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Tenha Ele como pastor e Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.